vai comprar ela pronta, ela vem assim num potinho pronto já. Então todos os componentes que eu falar para você agora já está aqui dentro. Você vai simplesmente pegar essa tinta e aplicar na pele da cliente. Claro que nós vamos, às vezes, ter que misturar um tom médio com um tom escuro. Às vezes você coloca mais de um bege claro, menos de um bege escuro. Misturar as tonalidades, mas você não vai ter que colocar mais conservante, por exemplo, numa tinta, ou mais pigmento nessa tinta, de forma alguma, tá? Às vezes você vai ter que colocar mais diluente quando a gente for falar de cicatrizes, tá? Então por isso que eu deixei ele aqui, só para você saber o que é o diluente e quando a gente vai ter que introduzir mais ele. Fora o diluente, nada mais você vai adicionar à sua tinta, ok? Então, pra gente fazer uma tinta, né? O fabricante ele precisa de um laboratório e esse laboratório ele pode fabricar tintas para várias marcas. Por exemplo, eu tenho aqui umas tintas da Ironworks. Essa tinta da Ironworks aqui que nós vamos utilizar, ela é de tatuagem. Então a Ironworks ela começou a fabricar tintas para tatuagem, assim como a Electric Ink. E depois ele viu esse nicho da micropigmentação e aí também começou a fabricar tintas para micropigmentação com a marca Ironworks, com a marca Electric Ink. Depois, algumas outras marcas também queriam fabricar as tintas deles. Então, por exemplo, nós temos a RB Colors, que tem tinta com a marca deles, né? Que a gente vai usar a RB Colors. Nós temos, por exemplo, Urban Skin. Nós temos também a Nupe. Nós temos a Gama, nós temos diversas marcas hoje no mercado. Porém, essas marcas, elas não criaram um laboratório próprio delas. Elas fizeram o quê? Procuraram laboratórios prontos já para simplesmente fabricar a tonalidade que eles desejavam e também colocar o nome deles, a marca deles. Então, vocês vão ver muitas tintas, né, outras marcas, mas que o fabricante é o mesmo. E o que vai mudar? Né? Esse Electric Ink faz, por exemplo, a tinta para RB Colors, para Nuance, para Urban Skin. O que muda? Né? Por que uma custa R$100 e a outra R$200? O principal ativo que muda é o pigmento, ou seja, a carga pigmentária. E o pigmento que é o que vai deixar essa tinta mais cara ou não. Aí, por exemplo, se eu quiser fabricar uma marca da minha tinta, eu vou procurar um fabricante que já fabrica, por exemplo, eu tenho a Mag Colors, né? A Mag, ela tem a fábrica própria dela. Então a fábrica está lá em Minas Gerais. Então vamos supor que eu quero fabricar a minha tinta. Eu vou procurar alguma indústria, vamos supor que eu procure a Mag. E aí eu vou pedir para eles fabricarem as minhas tintas. Então eu vou colocar lá tinta SBI, vou escolher o nome das nuances que eu escolher também. E aí eu vou escolher quanto que eu quero de carga pigmentária, se eu quero 30% de uma carga pigmentária, se eu quero menos. Enfim, é assim que funciona, tudo bem? Então agora vamos saber o que é que tem dentro desse potinho aqui. O fabricante, ele coloca aqui basicamente 4 componentes na tinta. O primeiro é um molhante, que seria água ou glicerina. Então você vai ler lá no rótulo que sempre vai ter água e glicerina. Outro componente que nós temos aqui é o diluente, né? Então já tem diluente aqui nessa tinta. Por quê? Nós temos pigmentos que são hidrofóbicos e nós temos pigmentos hidrofílicos. O que isso quer dizer? Vamos supor que o fabricante colocou lá a água e a glicerina, colocou o pó e aí vai para a máquina para mexer. Mexe, só que o pó fica parado. Por quê? Porque esse pó, esse pigmento, ele é hidrofóbico, ele tem fobia à água. Então, ele precisa de um diluente para que os componentes se envolvam, né? E quando você aplicar essa tinta na pele, ela não vai ser separada, ela vai estar totalmente envolvida ali, tá? Nós temos também pigmentos hidrofílicos, que aí você colocou o pigmento na água, ele já se dilui, ele já se envolve, ele não precisaria de um diluente. Porém, todas as tintas têm um pouco de diluente para que todos os componentes fiquem bem homogêneos, tá bom? O que mais que tem nessa tinta? Então falamos da água e da glicerina, do diluente. Mas o que seria esse diluente? O diluente, ele é o propileno glicol. Então, muitas vezes você vai ler lá no rótulo, propileno glicol, aí você já vai saber que o propileno glicol é o diluente que vai na tinta para envolver todos os componentes e deixar essa tinta homogênea.
O que mais que nós temos na tinta? Percebe que esse tubinho aqui, por exemplo, ele tem 15 ml. E aí toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu abro essa tinta, certo? E nesse abrir, o que acontece aqui? Entra oxigênio e vai oxidando a tinta. E aí eu vou fazer outra cliente, abro novamente, vai oxidando. Tanto que quando a gente compra a tinta, ela vem bem líquida e no final ela já está bem espessa. Por quê? Porque ela está oxidando. Mas para que essa tinta seja saudável, não faça mal para a pessoa quando você colocar no corpo dela, você precisa de um conservante. E esse conservante nada mais é do que o nosso álcool isopropílico. Então você vai ler lá na bula, vai estar propilenoglicol, que é o diluente, álcool isopropílico, água e glicerina. Então você já sabe por que é que tem álcool isopropílico na tinta. Por isso que às vezes, eu não sei se você já faz sobrancelhas, às vezes a gente faz a sobrancelha, né, o fio a fio, ponto ebori, e aí satura a tinta e a cliente às vezes reclama que tá ardendo um pouquinho. É por conta do álcool isopropílico da tinta. Ok?